louvor do teu santo nome. Deus, mais uma vez eu peço, Senhor, agora, que seja feito, ó Deus, a tua vontade, Senhor. Aquilo, Deus, que tu, ó Pai amado, Pai querido, quer continuar falando conosco. Aquilo, Deus amado, Senhor, que tu sabe, entende, ó Deus, que nós precisamos ouvir nessa manhã, Senhor, agora. Deus, a igreja é tua, o pregador é teu. Tudo aqui, ó Deus, é para a glória, louvor e exaltação do teu santo e glorioso nome. Pai, fala conosco uma vez mais, Senhor. Meu Deus, enquanto tu fala, Pai amado, Pai querido. Meu Deus amado, Senhor, vidas sejam salvas, sejam restauradas, sejam renovadas. Meu Deus, aleluia, Pai, sejam, aleluia, Pai amado, Pai querido, batizados com o Espírito Santo e com fogo. Meu Deus, que haja, Senhor, da glória, um mover do teu Espírito, Pai amado, não só agora dentro da igreja, mas em Vila Nova Bom Sucesso, em Guarulhos, Senhor da glória. Deus, é tudo para a glória, para a exaltação do teu nome. Toma o teu filho na tua presença e faz, ó Deus, segundo a tua vontade. Deus, é a tua vontade, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Quem trouxe Bíblia, por favor, localize comigo o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 1, no seu versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Quando você localiza, eu quero ser grato ao nosso bom Deus pelo privilégio de estar mais uma vez em sua presença e assim poder retornar a esta casa. Meus amados irmãos, estendendo assim também meu agradecimento ao pastor Clóvis. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela confiabilidade ao amado pastor Jânia. Deus abençoe pelo carinho especial de comunidade. Deus seja próspero em seu ministério, continue usando com poder e autoridade aos demais companheiros de missão, ao cantor. Mas é um prazer revê-lo, viu? Que Deus continue usando poderosamente a todos os irmãos presentes aqui. É um prazer estar com vocês. Amém? Quem achou o texto bíblico, diga amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Permita-me repetir a leitura. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Obrigado por ter estado de pé. Nesta manhã, o Senhor colocou uma proposta no meu coração, de uma mensagem muito simples. Eu vim com uma mensagem muito simples esta manhã. Confesso aos irmãos que eu vim com o coração alegre, até com um pouco de saudosismo, porque eu já trabalhei diretamente com o campo missionário. E vim de São Paulo aqui recordando algumas experiências e o quanto é importante esse trabalho, essa conscientização missionária. Nós temos a ideia que só os povos longínquos é que sofrem, é que têm esta dependência do Evangelho. Mas, por volta, meados do ano 2004, 2005, mais ou menos, já tem um tempinho, vou falar as datas aqui, para você não pensar que eu sou velho, mas por meados desses anos que eu citei, eu estive em uma região aqui no Brasil conhecida como Vale do Jequitinhonha.
E me lembrei, pastor, que no Vale do Jequitinhonha eu vi criança comendo bolacha de farinha com terra, com barro misturado. Quando nós, em cima de uma carroceria de caminhão, começamos a pregar o Evangelho, as almas aceitando, chorando copiosamente no Senhor. E ao descer do caminhão, uma senhorinha já de idade avançada me abraçou, tomou a Bíblia das minhas mãos, abraçou ao peito e disse: graças a Deus, pastorzinho, graças a Deus que os crentes vieram pregar aqui. Ela disse: eu só não passei para a lei dos crentes ainda porque ninguém prega aqui. Eu só não sou crente ainda porque não tem igreja aqui, mas graças a Deus que vocês vão. Ela disse para mim: o senhor vai pôr uma igreja aqui? Eu, em lágrimas, não conseguia responder para ela que o término do trabalho eu teria que ir embora. Mas, para a glória de Deus, no povoado do Alegre hoje tem uma Assembleia de Deus. A irmã em questão já dorme no Senhor, mas a igreja continua lá firme de pé, servindo a Deus. Então, um trabalho como este, na conscientização missionária, é muito importante. Que o Espírito Santo nos conscientize essa manhã da necessidade de sermos arautos do Senhor. O texto que o Senhor coloca em nosso coração aqui para pregar é um texto muito conhecido, usado em cultos pentecostais. A gente gosta muito desta expressão de virtude, de poder. Porém, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 8, traz aqui a chave de toda a divisão missionária deste livro. O livro de Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas, que tem como afã, como objetivo, esclarecer algumas dúvidas de Teófilo. O primeiro tratado, já que ele se trata, esse livro, como segundo tratado, o primeiro tratado é o Evangelho que traz o seu nome. Lucas escreve o Evangelho no propósito de esclarecer para Teófilo, que é um novo converso, que acabou de conhecer a fé, já havia ouvido algo a respeito de Jesus e entendia a necessidade de aprender mais. Lucas, com afã do esclarecimento das dúvidas de Teófilo, escreve o Evangelho com riqueza de detalhes a respeito de tudo que Jesus não só começou a fazer, como também a ensinar. A conclusão do livro de Atos, ou do livro do Evangelho, que traz o nome de Lucas, dá-se na ascensão de Cristo ao Monte das Oliveiras. Lucas encerra ali o seu Evangelho. E Teófilo, após compreender com exatidão o ministério terreno de Jesus, algumas questões vêm à mente deste grego novo converso. A questão que mais compunge o coração dele é o que se fez a respeito das promessas. Porque o ministério de Jesus se resume a 3 promessas básicas. É claro que a Bíblia é um livro de promessas. Nós encontramos mais de 8.000 promessas na Bíblia. É claro que o nosso Deus é um Deus de promessas. Deus se relaciona com o seu povo através de alianças, e alianças se baseiam em promessas e condições para os seus cumprimentos. Porém, no ministério de Jesus, Jesus resume o seu ministério a 3 promessas básicas para a igreja. A primeira promessa básica que Jesus faz à sua igreja, em um diálogo com Pedro e os discípulos, ele pergunta: o que os homens aí fora dizem ao meu respeito? Pedro e os discípulos vão dizer: Senhor, eles estão dizendo que o Senhor é um grande profeta. Alguém diz que o Senhor é Elias, Jeremias. Com fato, o Senhor é um grande profeta. É isso que dizem por aí. Jesus olha para eles e diz: e vós, o que dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus que haveria de vir para esta terra. Jesus olha para ele e diz: de verdade não foi carne nem sangue que tu revelou, foi o Espírito que te revelou isso. Tu és Pedro, Petros, pedra pequena, mas sobre esta pedra, referindo a si mesmo, Jesus diz: eu fundo a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira promessa básica de Jesus é que nenhuma investida do diabo ia prevalecer contra a igreja de Deus, que as portas e os veículos do inferno não parariam esta obra. 2000 anos depois, estamos em uma manhã missionária no Bom Sucesso, glorificando a Deus, porque Jesus cumpre promessa. A segunda promessa básica de Jesus foi: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco para sempre. Eu gosto desta expressão, outro Consolador, porque outro aqui no grego é álios, mas também tem héteros, duas palavras. Álios é alguém de igual modo, héteros é alguém diferente. Me ajuda aqui, meu pastor, por favor, dizer que álios, eu estou dizendo assim, é alguém que é semelhante a mim, mas héteros é alguém diferente a mim. Se eu digo que o meu pastor vai pregar aqui ao meu lugar, eu estou dizendo que ele vai pregar uma mensagem diferente, com um timbre de voz diferente, com uma personalidade envolvida diferente, com uma unção de Deus diferente. Mas quando Jesus diz que virá outro Consolador, Ele está dizendo: vai vir alguém que é semelhante a mim, vai vir alguém que faz o que eu faço, Ele sente o que eu sinto, Ele pode o que eu posso, Ele vai o que eu vou, Ele é o que eu sou. Eu estarei convosco para sempre. Eu não estarei mais de forma externa, eu estarei agora de forma interna. Eu não estarei mais envolvendo, eu estarei agora enchendo as vossas vidas de poder. Consolador no grego é Paráclitos, e Paráclitos é amigo íntimo, é advogado, é companheiro, é alguém que me conhece mais do que eu mesmo. Advogado no período grego era alguém que conhecia a infância, a história, os pais, a família, o decorrer da vida. E Jesus está dizendo: eu vou enviar alguém que te conhece melhor do que você mesmo, conhece tua estrutura, conhece tua essência, conhece tua história, sabe quem você é, e veio aqui para te consolar, te confortar, te animar, te levantar, te usar. A segunda promessa básica de Jesus para a igreja é que Ele não deixaria essa igreja órfã, mas enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que envolveria esta igreja com poder. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Do mesmo modo e fato que Ele cumpriu a primeira, a segunda promessa não só se cumpriu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, como ela continua se cumprindo até o dia de hoje. E de fato já sentimos a presença do Consolador aqui, e nem precisamos iniciar o culto para saber que a presença do Consolador estaria aqui, porque ao abrir os olhos de manhã, a presença do Consolador já estava conosco. Ao orarmos em agradecimento pelo dia que o Senhor nos concedeu, o Consolador já estava conosco. No caminho deste culto, o Consolador veio conosco. Ao início deste culto, o Consolador esteve presente conosco. No desenrolar deste culto, o Consolador continua trabalhando no nosso meio. O culto vai findar-se e o Consolador continuará conosco em nossas vidas. Retornaremos a nossa casa e o Consolador conosco irá. Voltaremos ao vestido de adoração e o Consolador mais uma vez presente estará conosco. E quando é que Ele vai embora, pastor? Só no dia que o toque da última trombeta nos chamar, e é Ele quem nos conduzir. Para sempre. Foi esta a segunda promessa básica de Jesus. A terceira promessa básica de Jesus para a igreja é: eu vou para o Pai,
mas eu estou indo preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou, mas eu retornarei. E esta mensagem ele pregou com afã de consolo, com um tom de consolo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Ele olha para uma igreja contristada, entristecida, com um ponto de interrogação na cabeça, sem saber o que se daria agora. Pois se era difícil o evangelho, o ministério com Jesus, a pergunta que não se cala na mente dos discípulos é: o que se dará de nós agora sem sua presença? O que dará de nós agora sem sua companhia? O que dará de nós agora sem sua liderança? E Jesus olha eles, e a psicologia vai dizer, meu pastor, pastores, que a mente humana não raciocina mediante a dor, que a mente humana ela age instintivamente mediante a dor, mas Jesus suprime toda a dor que está sentindo, toda a angústia de sua alma, para agir racionalmente, para racionalmente olhar para a dor do próximo e colocar superior à sua, olhar para a sua igreja e com amor dizer: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu estou indo, mas eu volto. Calma, calma, calma. Jesus está olhando para quem está triste, dizendo calma. Jesus está olhando para quem está preocupado e dizendo calma. Eu vou voltar para arrebatar a minha igreja. Você pode segurar na mão de alguém aí, você pode dar um sorriso para esse irmão esta manhã, dá um sorriso para ele aí, mostra os dentes ou a gengiva, tanto faz, mas dá um sorriso bonito para esse irmão do teu lado e diga para ele: ele vai voltar, calma. Diga para ele: se alegra, ele vai voltar. Diga para ele: essa perseguição não dura para sempre. Diga: essa angústia não dura para sempre. Diga: esses levantes não duram para sempre. Diga: essa tribulação não dura para sempre. Diga: a dor não vai durar para sempre. O choro não dura para sempre. Tem data de acabar. E para a igreja esta data é o arrebatamento do Senhor. Ele vai voltar. A primeira promessa está cumprida, a segunda está por se cumprir ou cumpridos, e a terceira está por se cumprir. Da mesma forma que ele cumpriu a primeira, que ele está cumprindo a segunda, ele também cumprirá a terceira promessa básica de seu ministério. E esta pergunta de Teófilo: o que se dará das promessas que Jesus facultou para a sua igreja? Ele recorre aos artifícios, às habilidades de Lucas, que como médico também é um grande historiador, contrata os serviços de Lucas, e Lucas começa o segundo tratado a Teófilo, para mostrar a Teófilo que Jesus cumpre promessas, que Jesus cumpre promessas. Ele começa o evangelho agora a dizer a respeito de tudo que Jesus começou, continuou a fazer e ensinar, mas agora por intermédio do Espírito Santo na igreja. Toda obra redentora de Jesus continua na igreja. Toda obra missionária de Jesus continua na igreja. Toda obra redentora, salvadora, curadora de Jesus continua na igreja. Pega mais uma vez na mão desse irmão aí para adornar ele, e diga para ele com um sorriso no rosto, diga para ele assim: você traz a continuidade da obra missionária. Diga: você é uma extensão de Jesus. Você é uma extensão de Jesus. Você é uma extensão de Jesus. Você é uma... Eu vou continuar até você entender. Você é uma extensão de Jesus. Você é uma extensão de Jesus. Quando o mundo olha para a igreja, ele precisa enxergar Jesus dentro dela. Se os 4 evangelhos, os 3 sinóticos e o canônico
primazia do Espírito Santo na igreja. E como eu gosto deste livro, porque ele é um livro envolvido, imerso no poder do Espírito, mergulhado na ação do Espírito. O Espírito Santo está capacitando homens comuns, homens normais. Os relatos dos agentes usados por Deus aqui é incrível, é tremendo, porque Jesus está pegando pescador, Jesus está pegando publicano, Jesus está pegando os cobradores de impostos, Jesus está pegando pessoas simples da Galileia, Jesus está transformando pescador em pregador, perseguidor em missionário. Jesus está pegando a galé da história e está transformando em príncipe de Deus, envolvendo eles no Espírito, ao tal modo que alguém em todo prega e 3.000 almas se converte, ao ponto que alguém está indo na fé do caminho e de repente Deus translada só para pregar o Evangelho, só para propagar a palavra. Oh meu irmão, como eu amo este livro, como eu amo este livro. Eu amo a conclusão, o fim deste livro inconcluso. Por que, pastor? Porque o livro de Atos dos Apóstolos é inconcluso, não tem uma conclusão nesse livro, porque ele não tem um ponto final, não tem uma conclusão. Por que, pastor? Porque o Espírito Santo não concluiu a sua obra na igreja, ele não parou de levantar os seus agentes, ele não parou de usar os seus apóstolos, os seus enviados. Dá uma olhadinha para esse irmão bonito do teu lado e diga para ele: o último capítulo é você que está sendo usado para escrever. Somos a igreja do último capítulo de Atos dos Apóstolos. Eu estou sentindo a presença desse Espírito aqui. Aleluia, aleluia. Mas no capítulo de número 1, no verso de número 8, temos toda a divisão deste livro tão lindo, tão belo, tão inspirador. Temos toda a sua divisão, porque aqui a resposta de uma questão que a mente dos discípulos está mal resolvida. Os discípulos estão olhando e Jesus está perto de ser assunto aos céus, dando suas últimas instruções, dando suas últimas palavras, alinhando o propósito do ministério. Os discípulos percebem que ele está perto de partir, e eles vão perguntar para ele: Senhor, quando é que o Senhor restaurará o reino? Quando é que o Senhor vai restaurar? Eles viram Jesus no longo do seu ministério pregar a respeito do reino de Deus, mas a verdade é que até este inteirinho os discípulos, a igreja, estavam esperando um Jesus político, um Jesus que ia assumir o trono, ia bater e lutar contra Roma, assumir o governo, sentar na cadeira de Messias, de rei que lhe era proposta, e então reinar sobre Israel. Os discípulos estão vendo ele dizer que vai ao Pai, e há uma questão mal resolvida na mente deles: quando é que o Senhor vai restaurar o tempo ou o reino? Jesus olha para eles e diz: a vós não compete saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus está dizendo mais ou menos assim: as coisas reveladas é para vocês, as coisas ocultas são para Deus. Eu ouvi um sábio esses dias dizer que onde a Bíblia cala, nós também deveríamos calar os nossos ouvidos, porque se a Bíblia não revela, é porque Deus não tem o desejo de nos revelar. É oculto e mistério para Ele, e nós devemos aceitar só a revelação proposta. Os discípulos estão querendo saber demais, e Jesus está dizendo para eles: ei, tempo e estação é para Deus que estabeleceu, mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Vocês estão preocupados com o reino? Eu vou falar algo a respeito do reino para vocês. Mas recebereis virtude ou poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eles estão querendo o poder
terem principados, ser príncipes no reino estabelecido de Israel. E Jesus está olhando para eles e dizendo: o poder que eu vou dar para vocês não é um poder econômico, não é um poder legislativo, não é um poder judiciário, não são poderes da terra. O poder que eu vou dar para vocês é o poder do Espírito Santo. O poder que eu vou dar para vocês é o poder do céu, o poder capacitador. Oh, Emílio, relembra, Jesus está olhando para os discípulos e dizendo: vocês estão preocupados com o reino de Israel, com o reino da terra, mas eu vim trazer para vocês o reino de Deus. Eu vim estabelecer para vocês o reino de Deus. É o reino de Deus, e no reino de Deus vocês são embaixadores. Um sorriso, diga para esse irmão do teu lado, diga: você é embaixador. Pastor, estou com sono, eu sei, para te acordar. Diga para ele aí: você é embaixador do reino. A questão a respeito da restauração do reino de Israel é respondida com a promessa do poder do Espírito. Mas há uma questão aqui, porque os discípulos sabem o porquê querem poder político, eles sabem porque querem o poder econômico, eles sabem muito bem o porquê eles querem o poder do reino da terra. Mas a pergunta que não se cala é: por que Jesus dá poder espiritual para a sua igreja? Por que necessitamos de poder? Porque nós acreditamos tanto que Jesus capacita a sua igreja. De qual o propósito de batizarmos com o Espírito Santo? Qual o propósito de nos dar dons de língua e variedades glossossárias? Qual o propósito de dar dons da ciência, da palavra, do conhecimento? Qual o propósito de dar dons de maravilhas? Qual o propósito? Dons de curar? Qual o propósito de capacitar a sua igreja com poder? Será que é para mostrar que somos a organização correta? Será que Ele nos dá poder para que sejamos os melhores pregadores desta reunião ou desta época? Qual o propósito? Para mostrar que cantamos bem? Para que possamos comprar os melhores ternos e desfilarmos como a igreja que melhor se veste? Qual o propósito? Qual o propósito que Ele nos dá poder? Para ficarmos em nossos templos suntuosos, nas liturgias? Qual o propósito que Deus nos dá poder? Para que Deus enche sua igreja de poder? Será que Ele nos dá poder para abrirmos a porta da igreja e esperarmos que os pecadores entrem por ela? Até porque eu não encontro nenhum versículo na Bíblia de Deus pedindo que o pecador venha para a igreja. Eu não tenho nenhum versículo, mas agora eu tenho incontáveis que pedem que a igreja saia de seus templos e vá até os pecadores. Não é tarefa dos pecadores virem a Deus, é tarefa da igreja buscar os pecadores. Para que Ele nos dá poder? O texto explica: mas recebereis poder que há de vir sobre vós para ser testemunha. Você consegue segurar na mão de alguém? Segura aí na mão de alguém. Sentou do lado desse irmão é para interagir com ele, é para comungar de comunhão com ele. Então pega na mão dele com carinho, com um sorriso no rosto, e diga para ele: Deus nos dá poder para ser testemunha. Diga para ele: para testemunhar dos poderes do Evangelho. Diga para ele: para testemunhar da graça do Espírito, para testemunhar da obra redentora do Espírito Santo. Jesus enche a igreja para ser testemunha. Eu gosto dessa expressão, pastor Cláudio, porque não dá para ser testemunha estando ausente, estando obstante. Não dá para ser testemunha não estando presente. O Senhor me ajuda mais uma vez, meu pastor. Testemunha é alguém que participa,
é alguém que vivencia, é alguém que escuta, é alguém que vê, é alguém que toca, é alguém que caminha. Ei, Jesus está olhando para a igreja e está dizendo que eu vou dar poder sobre as vossas vidas, para vocês testemunharem. Você vai contar que eu sou um Deus de misericórdia. Você vai contar que eu sou um Deus poderoso de graça. Você vai dizer como a minha mão te alcançou, como minha mão te envolveu, como minha mão te curou, como minha mão te restaurou, como minha mão te levantou, como minha mão te capacitou. Você vai dizer que vamos reduzir o campo, mas foi enxertado em Jesus e passou a dar bons frutos. Eu vou te levantar como testemunha. Primeira coisa que uma testemunha precisa para ser testemunha é viver, vivenciar, ouvir, ver. Então eu quero liberar uma palavra sobre a Assembleia de Deus do Belém de Bom Sucesso. Deus marcará a tua vida com o sobrenatural do céu para testemunhar. Deixa eu ver quem crê. 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 Deixa eu ver quem recebe. Deixa eu ver quem recebe. Eu vim para cá, agora para subir. Eu vim de cultura para cá. É por isso que ele quer te dar poder para te encher da presença do Espírito. Cheio da presença do Espírito, você poderá dizer: este Deus cura, este Deus transforma, este Deus batiza, este Deus leva para o céu. Ele pega o drogado e transforma em ladrão. Ele pega a prostituta e transforma em uma santa. Ele pega o ébrio e transforma em alguém cheio da presença do Espírito Santo, que não se trata mais convívio e mais contenta, mas é cheio, cheio, cheio. Ele estava aí, deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer. Só como sinal de adoração, você que quer, levante a mão para cima para adorar. Ele é para o canto levado, ele é para o querendo, ele é para o passeio pequeno que cai o céu. Estamos em uma manhã missionária, Senhor. A tua igreja crê no poder e na efusão do teu Espírito, e eles querem ser testemunha, eles querem este poder, eles querem esta graça, eles querem esta unção, eles querem esta presença. Sobre quem crê, Deus, sobre quem quer levava, Senhor, sobre quem quer esta manhã, batiza com teu Espírito Santo e com fogo, a partir de agora. Eu rapaz, recebe presença, recebe presença esta manhã, recebe renovo do Espírito Santo, recebe dons de graça santa, recebe dons espirituais, porque ele está trabalhando e te capacitando. Igreja missionária, recebe. Prepara o fogo, início da cantora para mim, ele grita da calavera, ele vai voltar para canto que não vai. Início da cia, eu vou deixar você receber, eu vou deixar você receber. Você tem 1 minuto para receber, 1 minuto para receber mais. Recebe, fala um pouquinho, chora, adora, vai, fala em línguas. Recebe dons espirituais esta manhã. Aleluia. Ele
Recebe presente. Recebe presente. Recebe presente. Recebe presente. Recebe presente. Escrever dinamite. O poder de você entrar para a igreja se assemelha com uma dinamite. E o único propósito da dinamite é mudar a geografia do lugar onde ela está. Tem um prédio para implodir, coloca dinamite. Precisa abrir um túnel, dinamite. Tirar uma montanha, dinamite. Morro, dinamite. Dinamite serve para mudar a geografia do lugar. Jesus olhando para a igreja está dizendo: eu vou dar poder para vocês, porque aonde vocês passarem, vocês mudarão a geografia espiritual do lugar. Onde vocês passarem, a geografia espiritual do lugar não será mais a mesma. Jerusalém nunca mais será a mesma. Depois que essa igreja cheia de poder passar por Jerusalém, Judeia jamais será a mesma. Depois que esta igreja passar cheia de poder, Samaria não será mais terra de contenda. Depois que esta igreja passar cheia de poder, o mundo nunca mais será o mesmo. Depois que esta igreja passar cheia. A olhadinha para esse irmão bonito do teu lado aí, diga para ele que recebe poder. Diga para ele: seja cheio de poder. Diga para ele: seja transformado pelo poder. É maracambo, é maracamachu, maraio. É placa, canto, é placa. O inimipado, maracambo, é sobraia. Recebe a presença do Espírito. Recebe a presença do Espírito. Recebe a presença do Espírito. Recebe a graça do Espírito. É o caminho para a conclusão. Eu preciso concluir. Atos traz a divisão. Atos 1 e 8. A divisão do livro. Por quê, pastor? Porque do capítulo 1 até o capítulo de número 7, o progresso da igreja missionária se dá por Jerusalém. A igreja cresce em Jerusalém cheia de poder. A igreja se fortifica em Jerusalém cheia de poder. Em Jerusalém o evangelho se torna firme, forte e constante. A igreja se fortalece e cresce na graça e no Espírito. Jerusalém representa a casa dos discípulos, representa as missões urbanas, as missões feitas dentro de casa. O primeiro campo missionário de um missionário não é na África. O primeiro campo missionário da igreja não é lá na China. O primeiro campo missionário da igreja não é em outro continente, tampouco em outro estado. O primeiro campo missionário da igreja é a sua casa. O primeiro campo missionário que você precisa trabalhar é a tua casa. A igreja, antes de sair para qualquer outro lugar, cresceu e se fortaleceu no Espírito dentro de casa. Eu preciso concluir. Eu sei que você já está cheio de fome pensando no almoço, mas eu preciso concluir. Jerusalém é o palco do avivamento, o celeiro de missões, e a igreja se fortalece. O personagem mais ilustre deste período é Pedro. Pedro aqui assume o comando, a liderança, aquele a quem Jesus deu a chave, aquele que Jesus colocou como pastoreiro. Pedro é o seu personagem ilustre desta difusão do evangelho. Mas a Bíblia vai dizer que a perseguição, ela se instaura em Jerusalém, e ela vai se instaurar de tal modo em
conseguem mais ficar presos em Jerusalém. Os discípulos, a igreja começa a ser dispersa por causa da perseguição. E por causa da perseguição, os que saem de Jerusalém fugidos para não morrer, passam a pregar em toda a Judéia, passam a pregar em Samaria. E do capítulo 8 até o capítulo 13, o evangelho vai progredindo em Judéia e Samaria. E o que eu entendo como um agente de Deus, que a gente não gosta, que a gente acha que é o diabo, que a gente acha que é o inimigo que está fazendo, a perseguição é uma ferramenta que Deus usa para enviar os seus missionários. A perseguição é uma ferramenta que Deus usa para compungir, para constranger, para impulsionar. Oh, meu irmão, pastor, o senhor está falando, irmão? Você acha que Elias teria ido à casa da viúva em Serepta de Sidom se o ribeiro não tivesse secado? Deus precisa secar o ribeiro para empurrar a profeta para diante. Deus precisa permitir a perseguição para empurrar a igreja, para dizer para eles: eu não quero testemunha só em Jerusalém, vocês vão para a Judéia, vocês vão para Samaria, vocês vão avançar. Dá um sorriso para esse irmão aí bonito do teu lado e diga para ele: perseguição não para crente. Diga: perseguição empurra o crente para avançar. Tem hora que Deus precisa criar situações para tirar a sua igreja da zona de conforto. Tem hora que Deus precisa incomodar a sua igreja para ir para ativa, para ir para ofensiva, para sair do templo para evangelizar. E o Senhor está gritando numa grande comissão missionária: ei, avança, igreja! Estão avançando. Alguns agentes vão se destacando, que até o interim não estão se destacando. Até o momento é Pedro quem se destaca, mas Deus vai começar a usar alguns outros atletas como Filipe, que vai chegar ao caminho onde o etíope está caminhando, pregar para o etíope, que é um grande oficial da rainha Candace, que provavelmente é quem vai abrir a porta do evangelho na África. E Jesus está agindo usando agentes que ninguém conhece, os agentes inusitados de Deus, os agentes surpresa de Deus. E tudo que produziu isso foi a perseguição que empurrou eles para o campo, que empurrou eles para a missão. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para quem acredita. Esta perseguição, este levante em cara feia, oposição, não imobilizará a obra do Senhor. Pelo contrário, vai trazer um despertamento espiritual para aqueles que são cheios. Porque quem é cheio não para, quem é cheio não se curva, quem é cheio não apostata, quem é cheio avança. Samaria é terra de quebra de protocolo. Jesus, desde a mulher samaritana, está quebrando esse protocolo. O povo que acha eleito, aos que não se acham eleitos, os miscigenados, os misturados, que são os samaritanos, os que se acham puros, que são os judeus. E Jesus está dizendo: eu não vim buscar ou fazer divisão, eu vim buscar um povo unido em adoração. Eu vim quebrar protocolo, eu vim quebrar limites, e para isso eu vou usar uma igreja cheia de poder, cheia de poder, cheia de poder. Eu ouvi o pastor quando dá um belo testemunho aqui, que até em centro de Umbanda ele entrou. Irmão, as Samarias estão esperando a pregação do Evangelho. As Samarias estão esperando a pregação para se tornar uma igreja santa, independente se é de Samaria, independente se é de Jerusalém ou se é da Judéia. Jesus veio buscar uma igreja, uma igreja, uma igreja, uma igreja, uma igreja.
através da minha presença e do meu poder nas suas vidas, não tem fronteiras. Se você acreditar, você vai a Jerusalém. Se você acreditar um pouco mais, Judeia e Samaria te esperam. Mas se você mergulhar nas águas do meu Espírito, os confins da terra são os seus limites. Os confins das terras são as tuas barreiras, as tuas fronteiras. Você quer saber até onde tem visto no teu passaporte? O teu passaporte tem visto e liberado para toda a terra, porque eu te chamei para ser cheio, cheio, cheio. Jesus está dando um passaporte para a igreja, e o carimbo celestial está dizendo: esse aqui é do céu, e quem é do céu não tem limite, e quem é do céu não tem barreira, e quem é do céu a alfândega não para, e quem é do céu, deixa eu ver quem pega, deixa eu ver quem recebe, deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver. Eu vou liberar a palavra profética para quem acredita em palavra profética esta manhã, e a palavra é esta: a tua casa vai conhecer o poder de Deus através da tua vida. Serás testemunha em Jerusalém, os teus bairros, as tuas cidades e convizinhanças, o Brasil vai conhecer o Evangelho através da tua vida e do teu ministério. E para quem pega, as nações ouvirão o Evangelho através de tua boca, porque os confins da terra é o teu limite. A permissão dos pastores. Fique de pé, eu não vou pregar mais. Fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Mas fica de pé adorando esta manhã. Eleve a raioga. Fica de pé glorificando esta manhã. Amando releva a raioga. Fica de pé exaltando esta manhã. Porque aquele que prometeu a virtude do Espírito Santo, ele cumpriu Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O texto diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Ai meu Deus, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Foi justamente no dia em que o povo entregava as primícias da terra aos sacerdotes que Deus decidiu pegar a primícia dos céus e entregar para a igreja. Enquanto os judeus estavam pegando a primícia da terra, entregando na mão dos sacerdotes, Deus estava pegando a primícia dos céus, entregando ao coração da igreja. Então seja primiciado esta manhã pelos céus. Receba esta manhã a primícia dos céus. Recebe. Ó Deus, eu preguei a tua palavra do jeito que o Senhor me colocou ao coração, do jeito que o Senhor me entregou. Eu preguei a tua palavra esta manhã. Agora eu quero te pedir sobre a vida daqueles que acreditam, sobre a vida daqueles que recebem, sobre a vida daqueles que querem ser testemunhas, sobre a vida daqueles que querem ser cheios da tua presença para testemunhar em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ele para Candoraia, missões urbanas, missões culturais e transculturais sobre a vida dessa igreja. Capacita eles com poder, capacita eles com poder, capacita eles com poder, capacita. Eu papai para canto